Bom, pessoal, a gente vai estar explicando como ocorre a transformação isobárica. O meu grupo é composto por mim, Arthur Cedro, Márcio Vinícius, Luiz Henrique e Rian Cavalcante. Bem, começando com uma introdução, a transformação isobárica é uma transformação em que a pressão se mantém a mesma em um sistema fechado. Ela foi desenvolvida, né, por Joseph Gay-Lussac, né, e é um processo termodinâmico que consiste, né, na conservação da pressão, ainda que seja variado o volume ou a pressão do gás. Nela, o volume inicial é dividido pela temperatura inicial, que é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Quando a pressão de uma amostra de gás permanece constante, a sua temperatura é diretamente proporcional ao seu volume, né? A nomenclatura, né? Ela advém do grego iso, que significa igual, e baros, que significa pressão. Por isso é que o nome isobárica significa pressão constante, né? Uma pressão igual, que não muda. Um exemplo dessa transformação é quando a gente enche um balão, né? Já que quando ela estiver cheia de ar, né, ela vai ter o seu volume alterado na medida em que varia a temperatura do gás, né, dentro dela, no seu interior. A sua pressão, então, né, externa se mantém inalterada, da mesma forma que ocorre, né, com os balões de ar quente. Na transformação isobárica, podemos ter a expansão, né, isobárica, que é, né, a ampliação do volume e da temperatura do gás, que consequentemente, né, vai ter o aumento da energia interna, e a compressão isobárica, em que se tem a diminuição de volume e da temperatura do gás, que vai gerar a redução da energia interna. Em uma transformação isobárica, o balão mantém a pressão constante ao equilibrar as mudanças de temperatura, com mudanças no volume. Se o gás dentro do balão fica mais quente, o balão se expande. Se fica mais frio, ele se contrai. Isso acontece porque o gás precisa de mais espaço quando está mais quente e menos espaço quando está mais frio. O que acontece dentro do balão? Quando o ar dentro do balão é aquecido, o gás dentro do balão é composto de várias moléculas que se movem rapidamente. Quando a temperatura aumenta, por exemplo, ao colocar o balão no sol, as moléculas de gás ganham mais energia e começam a se mover mais rápido. Com mais energia, essas moléculas precisam de mais espaço para se mover, como a pressão deve permanecer constante. O volume do balão aumenta para acomodar esse movimento extras das moléculas. É por isso que o balão se expande. Quando o ar dentro do balão é resfriado, se o balão é colocado em um ambiente mais frio, a energia das moléculas de gás diminui e elas começam a se mover mais devagar. Como as moléculas se movem menos e precisam de menos espaço, o volume do balão diminui, causando uma contração. O balão parece murchar. A relação entre volume e temperatura. Durante esse processo, a relação entre temperatura e volume do gás segue a lei de Charles, que diz que para uma pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura é medida em Kelvin. Se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Constante, se a temperatura diminui, o volume também diminui. Bom, primeiramente, qual é a relação observada entre as variáveis medida e constante durante a transformação gasosa? Durante a transformação gasosa, as variáveis medidas e constante geralmente observam relações descritas pelas leis dos gases. As principais variáveis e suas relações são pressão, que é representada pela letra P, que seria a pressão dos gases,
o volume, que é representado pela letra V, que seria o volume ocupado pelo gás, a temperatura, que é representado pela letra T, que no caso seria a temperatura do gás, e o número de mols, que é representado por N, que é a quantidade de gás em mols. Também a constante dos gases, que é representado por R, que no caso seria a constante universal dos gases. Bom, as principais leis que descrevem as relações entre essas variáveis são, basicamente, a lei de Boyle, que ela é representada por P vezes V, que no caso é a pressão vezes o volume, que é igual a constante. Ou seja, botando em prática, quando essa variável é mantida constante, as outras variáveis elas se ajustam de acordo com essas relações. Por exemplo, se o volume é mantido constante, a relação entre pressão e temperatura ele segue a lei de Gay. E se a temperatura é constante, a relação entre pressão e volume segue a lei de Boyle. Quais foram os desafios ou dificuldades encontrados durante a relação do experimento e como foram superados? Bom, primeiramente, não tivemos desafios e dificuldades na execução do experimento, pois fizemos diversas pesquisas, estudos e que teve relação com o tema e com o que iríamos fazer, e deixando assim bem claro e sem dificuldade. Bom, primeiramente, houveram sim diferenças entre as coletas de dados com as previsões teóricas em relação a botar em prática, porém, ao decorrer do experimento, essas diferenças foram se desfazendo. Bom, e algumas das possíveis causas são as diferenças de materiais e do local. Bom, no decorrer do experimento, usamos materiais como água quente, vasilha e balão, fazendo assim com que a água quente encha o balão. Quais são as implicações práticas das leis dos gases que vocês apresentaram para as aplicações cotidianas ou tecnológicas? Usamos também a lei de Charles, que ela é representada por volume sobre a temperatura, e também usamos a lei de Gay-Lussac, que é representada por pressão sobre a temperatura.